Nesta quarta-feira, no município de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, aconteceu uma situação envolvendo uma família inteira, que acabou sendo morta a tiros. Foi em um condomínio de luxo de alto padrão, acabou repercutindo bastante por conta, do número de pessoas, foram 5 pessoas da mesma família. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse fato que aconteceu com o delegado que está conosco por videochamada, que é o delegado Rodrigo Garcia. Primeiro agradeço por conversar conosco. Delegado, então, esse fato aconteceu ontem pela manhã, acaba intrigando muita gente, principalmente por conta de essas pessoas da família não terem tido nenhum tipo de suspeita em relação a isso, nada que indicasse que houvesse algum problema. Então conta um pouquinho pra gente sobre essas primeiras informações que chegaram até a Polícia Civil. O que aconteceu? Ontem, por volta das 7h30, houve um chamado por parte de um funcionário desse condomínio de alto padrão, aqui na zona sul da capital, informando deste crime. A polícia deslocou e, quando chegou no cenário, conseguiu então verificar a atual situação, onde 4 pessoas haviam sido mortas e uma pessoa, após a execução dessas 4 pessoas, havia se suicidado. Nesse momento, tendo aquele cenário trágico e bastante grave na sua frente, se procurou outra pessoa que estaria morando na residência e que não teria sido alvo, digamos assim, desses disparos e dessa execução. Essa pessoa com a qual a gente conversou é tia da esposa de uma das vítimas, é tia da esposa do autor do fato, e ela nos relatou que na noite anterior, o autor do fato teria entregue para ela, por volta de umas 10h, 10h30, um medicamento para que ela tomasse. Ela tomou esse medicamento, não questionou qual era o medicamento, disse que ele tinha por hábito, às vezes, a partir da pandemia, de entregar um medicamento, de fazer com que as pessoas tomassem o medicamento. Então ela não desconfiou e acabou tomando. Perguntei para ela se a rotina havia mudado, a rotina dele, a rotina dos familiares, e ela me disse que não, que a conduta e a rotina estava idêntica como ocorria nos outros dias. Ela dormiu e, quando foi por volta desse horário, 7h30, ela acordou com os disparos, com o barulho dos disparos. Logo que cerrou o barulho dos disparos, ela subiu o andar, porque ela tem um quarto no andar térreo, e os crimes aconteceram no segundo andar. Ela subiu o segundo andar, quando foi nos quartos, enxergou aquela situação e, apavorada com aquilo, buscou ajuda num funcionário do condomínio. Obrigado. Qual teria sido a motivação, Como você falou, eram pessoas consideradas tranquilas, por quem convivia ali, quem estava mais perto. Claro que a gente sabe que dentro de uma casa a realidade pode ser outra, mas qual teria sido a motivação para isso? A polícia já chegou a essa informação? Assim, geralmente nesses casos de homicídio, seguido de suicídio ou suicídio, nós sempre temos como perfil, na grande maioria das vezes, como perfil do autor, uma pessoa que teve algum problema de violência doméstica, uma pessoa que teve algum problema de drogadição, de alcoolemia, e nesse caso, muito pelo contrário. Todas as pessoas com quem a gente conversou sempre disseram que o autor era uma pessoa extremamente carinhosa com a família, era amigo dos seus amigos, era solícita com os vizinhos, ou seja, completamente diferente daquele perfil normal que se tem na grande maioria dos casos em que temos homicídio, seguido de suicídio e suicídio. As informações com relação à motivação, então, foram afastadas essas hipóteses normais que a gente tem e
chegou a nossa informação de que a possível motivação poderia estar ligada à questão financeira da empresa, a qual ele era um dos sócios. Então, questionamos os familiares que estavam naquela localidade e eles nos disseram que realmente a empresa tinha uma dívida, mas que eles nunca imaginaram que essa dívida pudesse motivar que ele então cometesse um crime de tamanha gravidade, com um número grande de vítimas, da maneira com que ocorreu também. Então, existe nessa investigação a possibilidade que a motivação tenha esse lado, esse cunho financeiro. É algo que agora, na próxima semana, com as oitivas, ele primeiramente matou a esposa, depois ele caminhou alguns passos, atirou na sua mãe e na sua sogra. Depois ele retornou, entrou no quarto do filho, atirou no filho e depois, ainda no quarto do filho, cometeu suicídio. Tragédia, né, que aconteceu, fato bem triste mesmo. E nesse caso, delegado, até você falou um pouquinho antes em relação à saúde mental, a gente conversava um pouquinho antes de começar a gravação aqui também. Nesse caso, era uma família considerada tranquila, a pessoa também nunca deu indícios, né, de ser uma pessoa violenta. Enfim, como é que vocês aí da delegacia, que mexe sempre com essa coisa de crime, de homicídios, né, porque o delegado, ele é da 4ª Delegacia de Homicídios de Porto Alegre, vocês perceberam, assim, nos últimos meses, algo relacionado a esse tipo de situação? Pessoas que às vezes fogem aquele padrão que normalmente é visto no crime, pessoas mais violentas, mas em questão de saúde mental, acabar acontecendo esse tipo de situação, vocês perceberam isso? Não, assim, crimes de suicídio a gente sempre tem, né, um número significativo. Nesse período de pandemia, nós tivemos um aumento, né, desse tipo de crime, que não é crime na realidade, né? O crime é induzimento, instigação e auxílio, né? Mas ele é examinado pela Delegacia de Homicídio para ver se há algum desses outros itens que eu te disse agora estão envolvidos no fato em si, né? Que realmente são crimes, né? Instigação, auxílio e induzimento. A gente tem visto um aumento desses fatos, tá? E geralmente acompanhado desses fatos está o perfil esse que eu te disse mais ou menos da pessoa, né? Uma pessoa que tem violência doméstica e familiar na casa, uma pessoa com drogadição, alcoolemia, pessoa que vive em estado de depressão, e completamente diferente do que a gente viu desse caso. Esse caso, com todos, pelo menos com todos aqueles que a gente conversou até o presente momento, demonstram que o autor, em verdade, é uma pessoa extremamente amorosa, carinhosa, solícita, amiga, né? Então todos os familiares e amigos ficaram extremamente chocados, porque o perfil dele não busca relação alguma com o perfil que geralmente a gente encontra nesses casos similares. É realmente um fato bem triste. Delegado, agradeço pela entrevista, pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no programa. Tá ok, muito obrigado. Então conversamos com o delegado Rodrigo Garcia, ele que está lá em Porto Alegre, ele que é da 4ª Delegacia de Homicídios de Porto Alegre, conversando conosco a respeito desse fato triste que aconteceu ontem aqui no programa Linha Verdade.